Livro texto, O Perdão das Ilusões, capítulo 16, parte 5, a escolha a favor da completeza. Ao olhar para o relacionamento especial, é necessário, em primeiro lugar, reconhecer que nele está envolvida uma grande quantidade de dor. Tanto a ansiedade como o desespero, a culpa e o ataque, todos esses estados estão presentes nele, interrompidos por períodos em que parece ter desaparecido. Todos têm que ser compreendidos como realmente são. Não importa que forma tomem, são sempre um ataque ao próprio ser para fazer com que o outro seja culpado. Eu falei disso anteriormente, mas existem alguns aspectos do que se está realmente tentando fazer que não foram tocados. Em termos muito simples, a tentativa de fazer com que o outro seja culpado é sempre dirigida contra Deus, pois o ego quer que tu o vejas e apenas ele como culpado, deixando a filiação aberta ao ataque sem proteção contra isso. O relacionamento especial de amor é a principal arma do ego para manter-te afastado do céu. Ele não parece ser uma arma, mas se considerares como o valorizas e porque reconhecerás que não pode deixar de ser assim. O relacionamento especial de amor é a dádiva que o ego mais se vangloria, é aquela que maior apelo tem para aqueles que não querem renunciar à culpa. É aqui que a dinâmica do ego fica mais clara, pois contando com a atração desse oferecimento, as fantasias que se formam em torno dele são frequentemente bastante evidentes. Aqui em geral se julga que elas são aceitáveis e até mesmo naturais. Ninguém considera esquisito amar e odiar ao mesmo tempo, e até aqueles que acreditam que odiar é pecado apenas sentem-se culpados, mas não corrigem isso. Essa é a condição natural da separação, e aqueles que aprendem que ela não é de forma alguma natural parecem ser antinaturais. Pois esse mundo é o oposto do céu, tendo sido feito para ser o oposto, e todas as coisas aqui tomam a direção exatamente oposta daquilo que é verdadeiro. No céu, onde o significado do amor é conhecido, o amor é a mesma coisa que a união. Aqui onde a ilusão do amor é aceita no lugar do amor, o amor é percebido como separação e exclusão. É no relacionamento especial, nascido do desejo oculto do amor especial de Deus, que o ódio do ego triunfa, pois o relacionamento especial é a renúncia ao amor de Deus e a tentativa de garantir para o próprio ser o especialismo que ele negou. É essencial para a preservação do ego que acredite que esse especialismo não é o inferno, mas o céu, pois o ego não quer que jamais vejas que a separação só poderia ser uma perda, sendo a única condição na qual o céu não poderia existir. Para todos, o céu é completeza. Não pode haver nenhum desacordo com relação a isso, porque ambos, o ego e o Espírito Santo, não o aceitam. No entanto, eles estão em completo desacordo em relação ao que seja a completeza e como realizá-la. O Espírito Santo tem o conhecimento de que a completeza está em primeiro lugar na união e depois na extensão da união. Para o ego, a completeza está no triunfo e na extensão da vitória, até o triunfo final sobre Deus. Nisso ele vê a liberdade última do ser, pois nada permaneceria para intervir com o ego. Essa é a sua ideia do céu, e portanto a união, que é uma condição na qual o ego não pode interferir, tem que ser o inferno. O relacionamento especial é um instrumento do ego, estranho e antinatural, com o fim de unir o inferno e o céu e também fazer com que sejam indistintos. É a tentativa de achar que o que se imagina de melhor dos dois mundos simplesmente tem levado a fantasias de ambos à incapacidade de perceber um ou outro tal como é. O relacionamento especial é o triunfo dessa confusão. É um tipo de união do qual a união está excluída e a base que a tentativa da união repousa na exclusão. Que exemplo melhor poderia haver de uma máxima do ego? Busca, mas não aches. Busca, mas não aches? O mais curioso de tudo é o conceito do ser que o ego apregou no relacionamento especial. Esse ser busca o relacionamento para se tornar completo. Entretanto, quando acha um relacionamento especial no qual pensa que pode realizar isso, ele se desfaz de si mesmo e tenta se trocar pelo ser do outro. Isso não é união, pois não existe aí um aumento nem extensão. Cada parceiro tenta sacrificar o ser que não quer em troca daquele que pensa que preferiria, e sente-se culpado pelo pecado de tomar a nada e nada dar de valor em troca. Quanto valor pode ele dar a um ser do qual ele quer se desfazer em troca de outro melhor? O ser melhor que o ego busca é sempre um mais especial. E qualquer um que pareça possuir um ser especial é amado pelo que pode ser tirado dele. Nos casos em que ambos os parceiros veem esse ser especial um no outro, o ego vê uma união feita no céu, pois nenhum dos dois irá reconhecer que pediu o inferno e, portanto, não irá interferir com a ilusão que o ego tem no céu. É essa que ele te oferece para interferir com o céu. No entanto, se todas as ilusões são feitas do medo e não podem ser feitas de nada mais, a ilusão do céu nada mais é senão uma forma atraente de medo.
na qual a culpa é profundamente enterrada e emerge da forma de amor. O apelo do inferno está só na terrível atração da culpa que o ego oferece àqueles que depositam na sua fé na pequenez. A convicção da pequenez está em todo relacionamento especial, pois só quem se sente privado de algo pode valorizar o especialismo. A exigência do especialismo e a percepção de dar o especialismo como um ato de amor faria com que o amor fosse odioso. O real propósito do relacionamento especial, em estrita concordância com as metas do ego, é destruir a realidade e substituí-la pela ilusão, pois o ego é ele próprio uma ilusão e só as ilusões podem ser testemunhos da sua realidade. Se percebes o relacionamento especial como um triunfo sobre Deus, tu o quererias? Não pensemos em sua natureza amedrontadora nem na culpa que ele necessariamente acarreta, nem na tristeza nem na solidão, pois esses são apenas atributos de toda religião, da separação do contexto total no qual se pensa que elas ocorrem. O tema central em sua litânia de sacrifício é que Deus tem que morrer para que tu possas viver. E é esse tema que é ensinado no relacionamento especial. Através da morte do teu ser, pensas que pode atacar outro ser e arrancá-lo do outro, para substituir o ser que desprezas. E o desprezas porque não pensas que ele oferece o especialismo que exiges. E odiando-o, tu o tornaste pequeno e indigno porque tens medo dele. Como podes dar poder ilimitado àquilo que pensas que atacaste? A verdade veio a ser para ti tão amedrontadora que, a não ser que ela fosse fraca, pequena e indigna de ser valorizada, não terias coragem de olhar para ela. Pensas que é mais seguro dotar o pequeno ser que fizeste com o poder que arrebataste da verdade, triunfando sobre ela e deixando-a impotente. Vê como exatamente esse ritual é ensinado no relacionamento especial. Um altar é erigido entre duas pessoas separadas, no qual cada uma busca matar o seu ser e instalar em seu corpo um outro ser que tira o seu poder da sua morte. Muitas e muitas vezes esse ritual é ensinado e nunca se completa, nem nunca será completado. O ritual da completeza não pode completar, pois a vida não surge da morte, nem do céu e do inferno. Sempre que uma forma qualquer de relacionamento especial te tentar buscar o amor em um ritual, lembra-te de que o amor é conteúdo e não forma de espécie alguma. O relacionamento especial é um ritual de forma, com o objetivo de elevar a forma para que ela tome o lugar de Deus às custas do conteúdo. Não há nenhum significado na forma e nunca haverá. O relacionamento especial tem que ser reconhecido pelo que é, um ritual sem sentido, no qual a força é extraída da morte de Deus e investida em seu assassino, com o sinal de que a forma triunfou sobre o conteúdo e o amor perdeu o seu significado. Queres que isso seja possível? Mesmo sem considerar a sua evidente impossibilidade, se fosse possível, terias feito de ti mesmo impotente. Deus não está com raiva. Ele meramente não pode deixar que isso acontecesse. Não podes mudar a mente de Deus. Nenhum dos rituais que tenhas inventado nos quais a dança da morte te deleite pode trazer morte ao eterno. E o substituto que escolheste para a integridade de Deus também não pode ter qualquer influência sobre ela. Não vejas no relacionamento especial nada além de uma tentativa sem significado de erguer outros deuses diante dele e, adorando-os, obscurecer a insignificância que lhes é própria e a sua grandeza. Em nome da tua completeza não queres isso, pois cada ídolo que ergues para colocar diante dele se coloca diante de ti no lugar do que tu és. A salvação está no simples fato de que as ilusões não são amedrontadoras porque não são verdadeiras, elas apenas aparentam ser amedrontadoras. Na medida que falhas em reconhecê-las pelo que são, e falharás nisso na medida que quiseres que sejam verdadeiras. E essa mesma medida estás negando a verdade, assim falhando em fazer a simples escolha entre verdade e ilusão, Deus e fantasia. Lembra-te disso, e não terás dificuldade em perceber a decisão exatamente como ela é, e nada mais. O núcleo da ilusão da separação está simplesmente na fantasia da destruição do significado do amor. E a não ser que o significado do amor seja restaurado para ti, não podes conhecer a ti mesmo, já que compartilhas esse significado. A separação é apenas a decisão de não conhecer a ti mesmo. Todo esse sistema de pensamento é uma experiência de aprendizado cuidadosamente inventada e programada para conduzir para longe da verdade, para dentro da fantasia. Entretanto, para cada aprendizado que te feriria, Deus te oferece correção e a possibilidade de escapar completamente de todas as consequências. A decisão de escutar ou não esse curso e segui-lo é somente a escolha entre a verdade e a ilusão, pois aqui está a verdade, separada da ilusão e não confundida com ela em absoluto. Com essa escolha vem a ser simples quando é percebida apenas como é, pois só fantasias fazem com que a confusão na escolha seja possível e elas são totalmente irreais. Esse ano, então, o tempo de tomar a decisão mais fácil com a qual jamais foste confrontado é ao mesmo tempo a única.
Atravessarás a ponte para a realidade simplesmente porque reconhecerás que Deus está do outro lado e aqui não há absolutamente nada. É impossível não tomar a decisão natural quando isso é reconhecido. Fim da leitura de hoje. Lição 137. Quando sou curado, não sou curado sozinho. A ideia de hoje continua sendo o pensamento central de que se baseia a salvação. Pois a cura é o oposto de todas as ideias do mundo que se fixam na doença e estão separados. E em estados separados. A doença é um afastamento dos outros, um fechamento contra a união. Vem a ser uma porta que se fecha sobre um ser separado e o mantém isolado e sozinho. A doença é isolamento, parece manter um ser à parte de todos os demais para sofrer o que os outros não sentem. Dá ao corpo o poder final para fazer com que a separação seja real e manter a mente em uma prisão solitária, dividida ao meio e mantida em pedaços por uma sólida parede de carne doente que ela não pode superar. O mundo obedece às leis que a doença serve, mas a cura opera a parte delas. É impossível que alguém seja curado sozinho. Na doença, a pessoa tem que estar à parte e separada, mas a cura é a própria decisão de ser uno novamente e de aceitar o próprio ser com todas as suas partes intactas e incolumes. Na doença, o ser parece estar desmembrado e sem a unidade que lhe dá vida. Mas a cura é realizada quando a pessoa vê que o corpo não tem poder de atacar a unicidade universal do Filho de Deus. A doença quer provar que as mentiras têm que ser a verdade, mas a cura demonstra que a verdade é verdadeira. A separação que a doença quer impor nunca ocorreu realmente. Ser curado é apenas aceitar o que sempre foi, a simples verdade sempre permanecerá exatamente tal como sempre foi. No entanto, é necessário mostrar os olhos acostumados às ilusões que o que contemplam é falso. Assim, a cura que nunca foi necessária à verdade tem que demonstrar que a doença não é real. Portanto, a cura poderia ser chamada de um contra-sonho, que cancela o sonho da doença em nome da verdade, mas não na verdade em si mesma. Assim como o perdão não vê todos os pecados que nunca foram cometidos, a cura apenas remove as ilusões que nunca ocorreram. Assim como o mundo real surgirá para ocupar o lugar daquilo que absolutamente nunca foi, a cura apenas oferece uma recompensa, uma reparação pelos estados imaginários e as falsas ideias que os sonhos bordam em retratos da verdade. Mas não penses que a cura não seja digna da tua função aqui, pois o anticristo passa a ser mais poderoso do que Cristo, para aqueles que sonham que o mundo é real. O corpo parece mais sólido e mais estável do que a mente, e o amor vem a ser um sonho, enquanto o medo permanece a única realidade que pode ser vista, justificada e inteiramente compreendida. Da mesma forma que o perdão ofusca todo o pecado e o mundo real virá ocupar o lugar que fizeste. A cura tem que substituir as fantasias de doenças que mantens diante da simples verdade. Quando se tiver visto que a doença desapareceu, apesar de todas as leis que asseguram que ela não pode deixar de ser real, as perguntas terão sido respondidas, e as leis não mais poderão ser apreciadas nem obedecidas. A cura é liberdade. Demonstra que os sonhos não prevalecerão contra a verdade. A cura é compartilhada. E por esse atributo prova que as leis que não são como aquelas que asseveram que a doença é inevitável são mais poderosas do que os seus opostos doentios. A cura é força. Pela sua mão gentil, a fraqueza é superada e as mentes que se achavam emparedadas no interior de um corpo são postas em liberdade para unirem-se às outras mentes e para serem eternamente fortes. A cura, o perdão e a feliz troca de todo o mundo de pesares por um mundo em que a tristeza não pode entrar são os meios pelos quais o Espírito Santo te pede insistentemente para que o sigas. As suas lições gentis ensinam com que facilidade a salvação pode ser tua. Quão pouca prática precisas empreender para deixar que as suas leis substituam aquelas que fizeste para continuares sendo prisioneiro da morte. A sua vida vem a ser a tua assim que tu lhe estendes a pouca ajuda que ele pede para libertar-te de tudo que jamais te acusou da dor ou te causou dor. E ao te deixares curar, vês todos aqueles ataques à tua volta, ou aqueles que passam pela tua mente, ou aqueles que tocas, ou com quem pareces não ter contato, todos curados junto contigo. Talvez não os reconheça todos, nem te des conta do quanto grande o teu oferecimento ao mundo inteiro, quando deixas a cura vir a ti.
mas nunca és curado sozinho, e legiões receberão a dádiva que recebes quando és curado. Aqueles que são curados vêm a ser os instrumentos da cura, e nenhum tempo passa entre o instante que são curados e o instante que toda a graça da cura lhes é dada para dar. Aquilo que se opõe a Deus não existe, e aquele que não aceita isso em sua mente vem a ser o porto onde os fatigados podem permanecer para descansar, pois aqui a verdade lhes é concedida e todas as ilusões são trazidas à verdade. Tu não oferecerias abrigo à vontade de Deus? Com isso, apenas convida o teu ser a estar em casa. E que pode esse convite ser recusado? Pede que o inevitável aconteça e nunca falharás. A outra escolha é apenas a de pedir ao que não pode ser para que seja, e isso não pode ter sucesso. Hoje pedimos que só a verdade venha a ocupar as nossas mentes, que neste dia os pensamentos de cura passem daquilo que está curado, aquilo que ainda precisa ser, cientes de que ambas as coisas ocorrerão como uma só. Lembrar-nos-emos ao suar de cada hora que a nossa função é a de deixar que as nossas mentes sejam curadas, para que possamos levar a cura ao mundo, trocando a maldição pela bênção, a dor pela alegria, a esperança pela paz de Deus. Não vale a pena dar 1 minuto de cada hora para receber uma dádiva como essa? Um pouco de tempo não é um custo pequeno a ser oferecido pela dádiva de tudo? Entretanto, é necessário que estejamos preparados para tal dádiva. Assim, iniciaremos o dia com isso, quando 10 minutos a esses pensamentos com os quais também concluiremos a noite. Quando sou curado, não sou curado sozinho. Quero compartilhar minha cura com o mundo para que a doença possa ser banida da mente do Filho único de Deus, que é meu único ser. Permite que a cura te dê através de ti nesse dia mesmo. Enquanto descansas em quietude, estejas preparado para dar assim como recebes, para só guardar o que dás e receber o verbo de Deus para que ele tome o lugar de todos os tolos pensamentos que jamais foram imaginados. Nós nos reunimos agora para fazer com que tudo que estava doente fique bom, para oferecer a bênção onde havia ataque, e tampouco deixaremos que a sua função seja esquecida à medida que passa cada hora do dia, lembrando-nos do nosso propósito com esse pensamento. Quando sou curado, não sou curado sozinho, e quero abençoar os meus irmãos, pois quero ser curado com eles assim como são curados comigo. Fim da leitura do exercício de hoje.